Fala pessoal, Lucas aqui para mais um vídeo. Vou falar hoje, explicar para vocês por que as pessoas que são bonitas ganham mais do que as outras pessoas. E não só financeiramente, tem mais oportunidades. Normalmente, o que as pessoas têm na cabeça delas? Elas vão ganhar dinheiro de uma forma que é o quê? Estudando, trabalhando, se esforçando ou por herança. A única maneira que elas têm de conseguir o que elas querem é desse jeito, só que tem outras maneiras. A pessoa que ela é bonita, ela tem outras oportunidades, o leque dela é mais aberto. E ela tem chance de ter uma oportunidade pela beleza dela que você não teve. Porque a pessoa sentiu atração por ela. Mas não só uma atração sexual, é uma atração que a pessoa sente por ela ser bonita, por ser bela, por ser um padrão em si. Tanto que hoje o ser humano tem um padrão de homem, de mulher, e tudo isso se encaixa. Quando uma mulher ela sabe se portar, sabe conversar, é arrumada, é bonita, as pessoas acham que ela é inteligente, que ela é bem sucedida financeiramente, que ela sabe fazer as coisas que ela fala, então acreditam mais nela, vão crer mais nessa pessoa, muito pela aparência dela. Só que isso não está relacionado só a algo visual, então não é só você achar uma pessoa bonita que vai trazer isso para ela, são outros fatores que se relacionam com isso. Você tem também o corte de cabelo, tem vestimenta. Se você tem um filho que você teve com a sua mulher, e é de herança no caso, ele vai ser rico, você pode dar todo o dinheiro para ele. Só que se ele não for biologicamente uma pessoa atraente, não for uma pessoa que vai ter esse magnetismo de atrair outras pessoas, de conversar com essas pessoas, de as pessoas olharem para ele e falar, não, esse filho seu é bonito, é uma pessoa bonita. Então ele vai ter mais oportunidades se ele for bonito do que se ele for feio. Você pega uma pessoa que é feia, coloca as melhores roupas nela, você coloca os melhores artefatos que ela vai ter ali, ela vai melhorar um pouco. Ela pode melhorar fisicamente, pode melhorar a comunicação dela. E isso você percebe muito em pessoas que são ricas, pessoas que conseguem dinheiro facilmente. Você vai ver streamer, você vai ver jogador de futebol, influencer fazendo o que? Cirurgia. Alguns passam até do limite fazendo cirurgia, porque eles querem esse hack. Isso é um hack além do dinheiro. Não é só o dinheiro que compra isso. Tem pessoas que são famosas e não são bonitas, assim, não conseguiram isso. Você tem Ronaldinho Gaúcho, você tem Richarlison na seleção brasileira, você tem jogador de basquete, você tem artistas também famosos que acontece isso. Não é só o dinheiro que traz isso, o dinheiro ele auxilia. Você consegue adquirir alguns hobbies, algumas coisas que vão fazer você ter esse poder de atração magnética. E é tudo através da sua aparência. Aparência, comunicação, postura, sua forma física, e eles começam a ganhar dinheiro e entendem como é que funciona o jogo do mundo. O jogo do mundo é assim, você consegue influenciar mais pessoas se você for mais bonita. Você é uma pessoa solteira, vou dar um exemplo aqui, você é uma pessoa solteira, vai vir uma mulher muito bonita conversar com você. Se você é uma pessoa que tem vergonha, normalmente você vai ficar pensando, por que aquela mulher está falando comigo? E ela vai conseguir influenciar mais você do que uma mulher que é gorda, que está acima do peso, que não se cuida e que não tem nada a agregar, não atrai você fisicamente, não atrai você com informação, não atrai você com nada. Então tem diferença entre as duas. E esse poder é que os famosos querem, é o que eles buscam. E aí vão fazer cirurgia, alguns vão tratar personal trainer para equilibrar essa parte. Vão fazer transplante de barba, transplante de cabelo. Tudo isso para no final eles conseguirem serem mais influenciados. Não, mais influenciadores das pessoas. Também em momentos difíceis, vão tratar eles bem. Eles podem estar mal arrumados, mas como são pessoas bonitas, cuidadas, vão ser tratados melhor. Vão ter luxo, vão ter mais fama do que já tem, vão ter provavelmente mais dinheiro do que já tem, fazendo propaganda, marketing, e é isso que gira. E essa parte é interessante. Algumas pessoas falam que a aparência não importa, a beleza não importa. Tem a beleza que falam que é relativa, só que isso é mentira. A beleza todo mundo sabe que é um padrão. O padrão da mulher qual que é? O padrão da mulher é a mulher magra, cintura, que ela tem que ter cintura praticamente, cabelo liso, olhos azuis, não é branca no caso. Esse é um padrão, mas não é só o padrão de cor em si. Tem coisa que você não consegue mudar. O padrão físico conta muito. O padrão do homem físico também conta muito. O padrão do corte de cabelo que se encaixa, padrão das vestimentas. E esse é um hack muito interessante, que as pessoas que são
mais atraentes tendem a ter mais oportunidade do que as outras. Elas fazendo a mesma coisa com o mesmo esforço, você colocando tudo isso na balança. E como é que você constrói isso se você não tem dinheiro e se você ainda não tem esse conhecimento para construir isso? Começando pelos fatores, o que você pode mudar? Você pode mudar seu corpo. A coisa que você mais consegue mudar é o seu corpo. Você consegue controlar isso. Se você não conseguir mudar o seu corpo, você não vai conseguir mudar mais nada. Mudando o seu corpo. Eu falando do corpo, vou falar o quê? Você vai mudar o seu físico, você vai mudar a sua postura corporal. Se você tiver uma lombar, a parte de cima aqui, lombar não, lombar é embaixo, né? Se tiver essa parte do pescoço aqui, se tiver muito corcunda, melhorar a postura. Se tiver ombros para trás, colocar ombros para frente, assim, melhorar a postura também. Cabeça colocar para trás, ficar mais ereto, queixo para frente. Outra coisa que você pode mudar também é a sua vestimenta. Você melhorou o seu corpo, vamos mudar a sua vestimenta, as roupas que você vai utilizar. Em vez de utilizar o que as outras pessoas sempre usam, você vai achar o seu estilo. Vai achar algo que combina com você para você ter aquele magnetismo que você tem. Então não importa se você se veste igual uma pessoa rica, se você se veste igual um MC, se você se veste igual uma pessoa que escuta rap, você vai ter aquela atratividade magnética. Porque são estilos diferentes, mas que atraem pessoas. E umas pessoas são mais atraídas do que outras por causa dessa combinação que elas têm. Então você tem o físico, perfeito, você tem a postura, você tem as vestimentas. Depois dos vestimentas a gente vem para a parte crucial que é o seu rosto. O que você pode mudar do seu rosto? Cuidar da sua boca. Coisa que as pessoas olham primeiro, batem um olho. Minha mãe sempre falava isso. Lucas, se você quer ter sucesso na vida, se você quer impressionar as pessoas, você tem que estar sempre com o cabelo, boca arrumada. Então, cuide dos seus dentes. Aí eu consegui, com o tempo depois, cuidar dos meus dentes. Cuida dos seus dentes, cuida do seu cabelo, que é o que você pode mudar. Homem, o que é interessante homem tem é barba. Barba consegue mudar o jogo. Se você é uma pessoa feia, nota 5, você com barba, você vai conseguir ficar nota 6, nota 7. E aí depende da barba que vai encaixar no seu rosto. Então você já está melhorando. Outra coisa que você vai melhorar depois disso é o seu cabelo. Escolher um bom corte de cabelo que combine com o seu estilo, com você. Depois de escolher um corte de cabelo, a gente vai para outra parte que é a sua comunicação. Seu jeito de falar. Saber se comunicar com as pessoas, escutar mais e falar menos. Que as pessoas gostam. É essa conexão magnética que você vai gerar. E isso tudo vai gerar mais oportunidades para você. Então, nunca fique com inveja de pessoas assim. Quando você observa, se ela é uma menina mais bonita que você, um homem maior que você, um homem mais forte que você, que ele tem um cabelo que você queria ter. Não precisa ficar com inveja dessas pessoas. Você também consegue alcançar o seu potencial e ter as mesmas oportunidades ou criar oportunidades melhor pela sua aparência, de conquistar o que você quer e o que você almeja. Oportunidades em relacionamento, oportunidades em negócios, oportunidades em comunicação com pessoas em questão de troca. Você vai fazer uma troca com a pessoa, vai trocar o quê? Você vai trocar uma negociação, por exemplo. Você vai trocar o seu carro com uma outra pessoa, vai trocar o celular. Tem uma história muito interessante, que eu tomei um golpe no braço do celular, foi mais por causa disso. O rapaz, ele estava com uma vestimenta boa, de que parecia ter dinheiro, entre aspas, né? Só que eu não confiava muito. E ele estava vendendo para mim o iPhone 13. Tinha ele e outro rapaz. O outro rapaz aparece depois. Ele estava vendendo para mim o iPhone 13, mostrou com nota fiscal, tudo, testei o celular. Só que eu sabia que tinha algo estranho. E aí eu olhava o celular assim, mexia. O chip não estava pegando ligação. Eu olhava e ele começou a ficar ansioso. E depois estava falando que o chefe dele estava mandando mensagem para ele voltar para o trabalho pelo horário. E não tinha nem se passado uma hora. Tinha se passado no máximo uns 10 minutos, eu tô tentando testar, né? Aí depois disso, testei, o chip pegou. Só que eu fiquei sempre com o pé atrás, porque fiquei pensando, pela vestimenta dele, o corte de cabelo, o jeito que ele falava, os dentes, tudo isso, essa pessoa não tem dinheiro para ter esse iPhone. Ela não tem, ela tem, tá na cara que ela não construiu nada para ter aquele iPhone. E eu pensei certamente que era roubado. Depois o que aconteceu, ele falou que tinha uma foto da mulher dele, era uma mulher linda e ele era muito feio. Então não teria sentido aquela mulher se relacionar com ele. As coisas não estavam se batendo. Não tinha nada a ver a mulher. E eu fiquei com vontade de ir embora.
Só que me fez pensar em comprar aquele celular foi que ele tirou depois do bolso dele um iPhone 12. Aí eu parei e pensei. Falei, caramba, eu tô julgando a pessoa pela aparência e provavelmente na minha cabeça eu devo estar errado. Aí, ok. Aí ele pegou o celular, ele tinha guardado o celular dentro de uma bolsinha, né? Que vinha na mão dele assim, uma bolsinha, o celular. Aí ele pegou o celular, entregou nas minhas mãos, pegou nas minhas mãos, né, o celular, guardou na bolsinha e falou assim, vou guardar pra você e vou pegar o carregador aqui, você já faz o Pix. Aí eu tava fazendo o Pix pra ele, na época foi R$ 2.500 fazer o Pix. Quando eu tava fazendo o Pix, o amigo dele aparece. E ele tava com umas balas na mão, algo do tipo, falou, acabei de sair da cadeia, eu não quero saber de confusão aqui não, cara. A polícia tá por aí, não quero ser preso de novo não. Aí ele pegou e falou, não, a gente tá só negociando só, ele já terminou. Aí ele me deu como se fosse celular. E eu falei, mas não tem o carregador não? Ele falou, tem aqui, peguei o carregador. Depois eu subi acelerado pro metrô, só que quando eu subi na escada rolante, dei uns 3 passos, o que aconteceu no terceiro passo? Eu comecei a pensar e não estava se encaixando as peças. Peguei o metrô, sentei. Na hora que eu sentei, tentei abrir e não abriu a bolsinha. Forcei, depois quando eu abri tinha uma capinha de celular e tinha um tijolo dentro, uma cerâmica, né? Com o tamanho e o peso do celular. Desde então eu percebi que algumas vezes a sua intuição vale mais do que tudo. Se você está sentindo, pela sua análise, que aquele julgamento que você está fazendo é algo que não vai dar certo, é algo errado, tem perigo, os seus instintos algumas vezes estão certos. Por isso que tem pessoas que são afiadas nesse sentido. E depois quando você percebe o capital erótico, como é que funciona isso, e analisando as pessoas como um todo, pela vestimenta, pela comunicação, para saber se aquela pessoa conseguiu conquistar o que ela está oferecendo para você, você tem todos esses poderes a seu favor. Então você tem o poder de manipulação, e você também tem um poder de troca. As pessoas vão dar mais atenção para você. Você vai ser mais notado, mais visado por outras pessoas que normalmente você não era, por ter aumentado o seu nível do capital erótico. Então vão sentir atração para você por fazer negócios, vão sentir atração por você para relacionamentos, que é algo muito importante, porque tudo que você for fazer, você vai ter que se relacionar com outra pessoa, vai ter que conversar com outra pessoa, fazer uma troca. E isso exige muito capital erótico que você tem que ter cuidados com você mesmo. Você se mudando, oportunidades vão aparecer e você vai ser uma pessoa mais sucedida na sua vida. Não sendo financeiramente que eu estou falando. Financeiramente, você pode casar com um homem que seja, uma mulher no caso, pode se casar com um homem que seja rico e ter herança dele, mas não só pelo interesse. Tem uma história muito interessante de uma advogada que ela fez isso. Ela estava estudando advocacia, depois começou a se relacionar com um rapaz que era divorciado e ele era advogado. Ela conseguiu construir a carreira dela, ele mentorando ela, e depois ela se relacionou com ele. Depois de um tempo eles se casaram e tiveram filhos e ficaram uma família. Ficaram uma família por muito tempo. E morreram juntos, no caso, né? Eles viveram até o último dia da vida deles. Ele faleceu primeiro, infelizmente. E depois continuou tocando a vida a ela, no caso. Então você percebe, mas por que ele sentiu atração por ela? Só por ela ser jovem? Não. Ela teve o capital erótico bem afiado. E por isso que os homens normalmente gostam mais das mulheres. Porque o homem ele tem um instinto sexual maior do que as mulheres, não tem comparação. E do jeito que as mulheres vestem, geralmente você se sente mais atraído e mais influenciado. Por isso que às vezes a mulher tem você nas mãos assim e ela faz o que você quiser. Muito por causa do capital erótico. Então cuide da sua aparência, da sua postura, de coisas que você consegue. Se você não tem dinheiro, isso não é desculpa. Você vai trabalhar e o dinheiro vai entrar na sua conta. Administra ele bem, faz uma salada de frutas, vai tirando um pouquinho e vai arrumando a sua vida. Que as oportunidades vão aparecer em todos os sentidos da sua vida. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tamo junto.